Bom dia, queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, começando mais uma aula, aqui eu estou mostrando para vocês exatamente a nossa orientação referente ao nosso primeiro bimestre. Eu não sei quando acaba o primeiro bimestre, mas vamos chutar que acabe lá para maio, né? Então a gente tem esse final de mês aí para poder terminar. Em resumo, o que que a gente tem aqui? A gente tem a parte física de Aristóteles, princípio da inércia, heliocêntrico, geocêntrico, coisa que a gente já viu, relatividade, repouso e movimento, que é exatamente essa parte aqui, ó, do 4.1 que a gente está vendo. No caso, a gente está vendo um pouquinho mais detalhado, né? Tudo bem? Então, aqui, olhando o nosso material, a última aula, né, as últimas aulas foi no dia 25, nós vimos a parte referencial, vimos o que era uma inércia, conceito de velocidade, né, distância percorrida, deslocamento percorrido ao longo do tempo, fizemos exercícios, vimos o conceito de aceleração, que é quando essa velocidade varia, fizemos exercícios, vimos o conceito de cinemática, ou seja, existem dois tipos de movimentos, um que a velocidade é constante e outro que a velocidade varia. Quando a velocidade é constante, a gente tem uma equação, quando a velocidade varia, a gente tem outra equação. E no nosso caso, a gente chegou a fazer um exercício e ficou um dever para casa, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Então vamos corrigir e vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Então ele fala: um carro está parado no sinal de trânsito. Quando o sinal abre, o carro acelera com aceleração de 2 metros por segundo. Qual a velocidade do carro após 10 segundos? Qual será a distância percorrida nesse tempo? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou anotar todos os dados que ele vai me fornecer. Então, o carro está parado. O que significa o carro está parado? Significa que a velocidade inicial é zero. Ou seja, na nossa equação a gente viu que tinha um V0 aqui, ó, que era a velocidade com que ele começa o movimento. Então, essa velocidade com que ele começa o movimento, a gente vai chamar de V0. E ela vale zero. Por quê? Porque ele está totalmente parado. Então, beleza, já temos um dado. Quando o sinal abre, o carro acelera com uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, a gente já sabe que o A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual será a velocidade do carro após 10 segundos? Então a gente já sabe que o T vai ser, deixa eu botar aqui, T vai ser exatamente de 10 segundos. Então, quem ele quer? Ele quer a velocidade final, certo? E ele quer a distância percorrida. Então, vamos ver aqui, ó, o que eu quero. Vou botar em vermelhinho. Então, ele quer a velocidade final e a distância percorrida. A distância percorrida pode ser nosso S ou nosso S0. Né? Tanto faz, ou seja, em ambos os casos eu estou relacionando a distância. Então, eu quero saber esses caras. Qual equação eu vou utilizar? Se a minha velocidade está mudando, porque ela saiu de zero e virou alguma coisa que eu não sei, eu tenho movimento uniformemente variado. Então, eu vou ter que lidar com uma dessas três equações. Qual equação eu vou utilizar? Então, vamos lá. Eu tenho que ver o que eu tenho, o que eu quero e o que eu quero. Se eu utilizar essa última equação, eu consigo resolver. Quero achar meu V0, tenho meu V, 2A delta S. Não consigo. Por quê? Porque eu não tenho velocidade final e não tenho a minha distância. Ó. Repara que os dois caras aparecem aqui. Ó. Vou até colocar em letra minúscula para poder ficar mais fácil de visualizar. Tudo bem? Então, esse cara eu não posso utilizar. Esse cara aqui, ó, posso utilizar ele? Não tenho V, tenho V0, tenho A e tenho T. Posso. Então vamos começar com ele. Quem eu vou encontrar? Eu vou encontrar a minha velocidade final. Então ele começa com 0, a aceleração é 2 e o tempo é 10. Então 2 vezes 10, 20. Mais 0, 20. Então eu já sei que é 20 o quê? Se a minha distância, aceleração está em metros por segundo, então minha velocidade é metros por segundo. Então significa que após 10 segundos ele tem uma velocidade de 20. Agora eu poderia utilizar aquela equação lá atrás para poder achar a distância? Poderia. Mas repara que eu já tenho outra aqui, ó. Eu vou utilizar ela também, ó. Também me serve.
Então, o que que vai acontecer? O S0 é quem? É onde eu começo o meu movimento. Ele informou alguma coisa ao longo do exercício? Não, ele não informou. Então, eu vou considerar como zero. Velocidade inicial que também é zero. Meu tempo é 10. Aceleração 2. Meu tempo aqui é 10. Então, só resolver essa conta. Então, eu vou ter aqui 0 vezes alguma coisa, 0. 10 vezes 10 vai dar 100. 2 vezes 10 vai dar 200. Vou botar aqui 200. Dividido por 2, 100. Então, significa que após 10 segundos, ele vai andar 100 metros. Tudo bem? Então, a ideia de movimento uniformemente variado é mais ou menos essa. E esse movimento uniformemente variado, ele entra em algumas situações. E uma delas que a gente vai ver hoje é o conceito de queda livre barra lançamento vertical. Então eu vou ter o seguinte caso. Imagina que eu pego uma bolinha e solto ela de uma altura. O que que a gente pode esperar? É de se esperar que ao longo do tempo essa bolinha vai começar a descer. Ou seja, se eu solto ela, então eu vou ter o seguinte. Quando eu solto essa bolinha, né, eu peguei ela e soltei, ou seja, ela estava em repouso. Então eu posso esperar que a velocidade inicial dela vai ser zero. Acontece o quê? Que ela vai cair e conforme ela cai, ela vai acelerar. Né? Isso é de se esperar que aconteça. E aí acontece que quando ela começar a descer, vai existir uma aceleração, em que essa aceleração ela vai ser específica, ela vai se chamar de G, que é uma aceleração gravitacional. Então, significa o quê? Sempre quando eu lidar com uma queda livre, eu estou lidando que esse objeto ele vai sair com uma velocidade zero e ele vai cair com uma aceleração gravitacional, ou seja, o meu A é igual a 10 metros por segundo. O resto eu vou ter o mesmo esquema, ou seja, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Por que que eu vou ter um movimento uniformemente variado? Exatamente porque meu objeto está caindo. Se ele está caindo, ele está ganhando velocidade, né? E se ele está ganhando velocidade, por que que ele está ganhando velocidade? Ué, no momento que eu solto, a velocidade é zero. Para ele cair, ele tem que adquirir uma velocidade, né? Porque ele está parado. Senão ele fica flutuando no ar. Concorda comigo? Então ele vai ganhar alguma velocidade. Então a gente pode esperar que quando ele toque o chão, né, através aí de uma altura, ele vai ganhar alguma determinada velocidade. Então ele vai ganhar aqui uma velocidade e ele vai chegar a uma altura que a gente vai chamar de h. Ou seja, em vez de ter aquele S, ele vai ter uma altura h. Simples assim, né? Vem de raio de altura. Então a queda livre é esse esquema. E aí como que é o lançamento oblíquo ou lançamento vertical, né? Vamos começar com ele por enquanto. O lançamento vertical é a mesma coisa que a queda livre. Só que a única diferença é que, em vez de eu jogar para baixo, eu estou jogando para cima. Olha como é igual. Então pensa comigo. Quando eu jogo um objeto para cima, o que, que eu posso esperar? Eu posso esperar que no ponto mais alto, qual vai ser a velocidade desse cara? Ele vai ser exatamente o quê? Vai ser zero. Por que, que vai ser zero? Porque se não for zero, ele vai continuar subindo. Então, ó, eu vou ter aqui no meu lançamento vertical.
Ó, então, lanço objeto. Eu vou lançar a bola com uma velocidade v0. Ela não é zero, porque senão eu não lanço, tudo bem? E aí eu vou ter um detalhe bem importante. No ponto mais alto que eu tiver, né, a velocidade vai ser zero. Ou seja, ele vai começar a subir, 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 subir. Quando ele chegar lá em cima, ele vai parar. Ou seja, ele sobe, parou, desceu. Então, esse processo, a gente vai considerar que a velocidade final vai ser zero. E aí a gente tem o mesmo parâmetro. Ele vai percorrer uma altura h. O que vai fazer ele se mover vai ser exatamente a aceleração da gravidade, né? Ou seja, eu vou ter o mesmo caso aqui. Então a resolução ela é basicamente a mesma. Vamos ver aonde isso é aplicado? Então vamos lá? Então suponha aqui um pequeno exemplo. Então olha que interessante. Imagina que eu tenho aqui um objeto, eu solto ele, né? Pergunta diz aqui: qual é a altura do prédio, sabendo que o objeto foi solto, e ficou 5 segundos no ar. Então imagina que eu pego o objeto, solto ele e ele fica 5 segundos no ar. Ou seja, soltei ele, contei até ele tocar no chão. Tudo bem? Eu quero saber qual a altura desse prédio. Então, como que eu vou fazer? Então, o que acontece? Se existe uma aceleração, sempre que existir uma aceleração, significa que eu estou lidando com um movimento uniformemente variado. A fórmula de análise é a mesma, não muda nada. Então, eu vou continuar tendo um movimento uniformemente variado. Logo, eu vou utilizar uma dessas três equações. Quem ele quer? Ele quer saber a altura. Como eu solto o objeto, no momento que eu soltei, né, eu não joguei o objeto para baixo. Eu soltei. Então, a velocidade dele é zero. A aceleração, a gente viu que é dado por uma constante gravitacional, chamada de gravidade, que é 10. Então vamos analisar quais os dados que eu quero. Eu quero a altura, certo? Então vou pegar aqui, ó. Em vez de eu chamar o meu de S, eu vou dizer que esse S representa aqui o meu H, minha nova altura. Mas ainda continua sendo S, né? S vem de espaço, deslocamento. Tudo bem? Então continua sendo a mesma coisa. Tá bom? Então vamos lá, eu quero saber a minha distância. Então vamos pensar aqui, ó. O outro dado que eu tenho aqui também é o tempo, né? O tempo é de 5 segundos. Então vamos anotar aqui. Tempo é igual a de 5 segundos. Vamos identificar qual equação eu posso utilizar. Posso utilizar a primeira equação? Ó, não tenho velocidade final, tenho inicial, tenho aceleração, tenho tempo. Posso, só que eu não vou achar minha distância. Tudo bem? Posso utilizar ela, mas eu não acho a minha distância, não é o que eu quero. Outra equação. Posso utilizar essa? Não tenho, ó, quero descobrir. S0 a gente viu que vai ser sempre zero, né? Velocidade inicial, tempo. Tem algum momento em que o S0 vai ser alguma coisa? Tem, mas ele vai dizer. Considere deslocamento inicial tanto. Aí eu uso ele, tudo bem? Fora isso, não vou utilizar. Aceleração mais tempo, então aqui tem problema, dá para a gente utilizar, a gente vai resolver. Olhando só a terceira equação, não tem velocidade final, não tem altura. Então esse cara a gente não utiliza. Então para eu achar minha altura, eu vou utilizar exatamente essa equação. E aí como que ela vai ficar? Ó? Minha distância inicial a gente viu que é zero, porque não informou nada de altura inicial. Velocidade é zero. Tempo 5. Aceleração 10 e aqui vai ser 5. Então vamos lá, isso aqui vai dar 0, 0 vezes alguma coisa, 0. 5 vezes 5, 25, né? Então vai ficar 10 vezes 25, 250. 250 dividido por 2, 125. Então repara que para ele cair 5 segundos,
significa que o prédio tem que ter uma altura de 125 metros. Simples. Olha que interessante. Então, identificando o que eu quero e o que eu tenho, eu consigo identificar e resolver e achar a minha resposta. Certo? Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa a gente vai fazer para o lançamento vertical. Então, vamos fazer aqui rapidinho, para a gente dar tempo. Então, vamos supor o seguinte, né? Vamos supor agora essa questão. Então, olha que interessante. Qual a altura máxima que a bolinha irá alcançar se for lançada com velocidade de 20 metros por segundo para cima? Então, repara o seguinte, eu peguei a bolinha e joguei ela para cima, com uma velocidade. Né? Consegui calcular a velocidade e taquei ela para cima. E aí eu quero saber qual a altura máxima que ela vai atingir e quanto tempo ela vai ficar no ar. Tudo bem? Então vamos lá, quais são os dados que eu tenho? Eu lancei a bolinha para cima, velocidade vai dar 20. E o que acontece? A aceleração é 10, a velocidade final é zero. Por que ela é zero? Porque a gente viu que no ponto mais alto a velocidade é zero. Porque se não for zero, ou ela continua subindo, ou ela está descendo. Certo? Então no ponto mais alto ela vai subir, parou, desceu. Então, vamos lá. Tem uma mudança de velocidade. Se eu tenho uma mudança de velocidade, movimento uniformemente variado. Então, isso nos resulta a três equações. Eu quero o tempo e eu quero o S. Posso utilizar essa equação aqui do meio? Não, porque eu tenho S e tenho T. Posso utilizar essa equação aqui? Ó? Posso utilizar ela, sem problema nenhum. Tudo bem? E posso utilizar essa aqui para poder achar o tempo? Posso. Então vamos achar o tempo primeiro, que acho que fica mais fácil, depois a gente tenta os outros. Aqui a gente tem um pequeno detalhe. A nossa aceleração gravitacional ela vai dar menos 10. Por que ela vai dar menos 10? Porque a velocidade está diminuindo. Ou seja, a minha aceleração positiva, quando minha aceleração é positiva, a velocidade aumenta. Quando a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Por que eu tenho que fazer esse detalhe? Porque se eu não fizer, vai acontecer isso aqui. Ó. Vamos substituir aqui para vocês entenderem o que vai acontecer. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 20, aqui vai ser 10 e aí ele vai ser o t. Se eu não coloco um sinal negativo, olha que merda que eu vou ter. Passo 20 para lá, vai ficar negativo, vai ficar aqui menos 20. Então, meu tempo é igual a 20 dividido por 10. E a gente sabe que isso aqui vai dar menos 2 segundos. Aí vem a pergunta, tem como o tempo ser negativo? Não, né? A única coisa que não pode ser negativa é o tempo. O tempo é sempre positivo, você não volta no tempo. Então a aceleração gravitacional ela tem que ser menos 10 aqui, exatamente por causa disso, porque a velocidade está diminuindo. Então a única diferença é que aqui vai ter um sinal de menos. Ó. Então, quando eu passar para o outro, menos por menos vai dar mais. E aqui vai dar mais. Mas o que representa esses 2 segundos? Esses 2 segundos representam uma coisa muito importante. Significa que ele vai ter 2 segundos para subir, né? Porque eu achei o tempo para ele sair daqui e chegar aqui. Mas eu quero saber o tempo que ele fica no ar. Então, a gente tem o seguinte, ó. Tempo de subida é igual a 2 segundos. Tempo total é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? O mesmo tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Como tempo de subida é igual ao tempo de descida, então meu tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, tempo total é igual a 2 vezes 2, 4. Né? Pensa comigo, levou 2 segundos para subir, 2 segundos para descer, então significa que ele vai ficar quanto tempo no ar? Ele vai ficar aí exatamente 4 segundos no ar. Tudo bem, gente? Certo? Então nossa resposta é 4 segundos. Agora eu vou calcular qual vai ser a altura. Então posso utilizar essa equação como posso utilizar essa outra aqui, ó, sem problema nenhum.
Então eu vou utilizar essa aqui, porque a gente quase não utiliza ela. A gente poder calcular. Então vamos lá. Velocidade final a gente descobriu que é zero. Velocidade inicial a gente descobriu que ela vale 20 ao quadrado. A aceleração a gente descobriu que ela vale menos 10. E eu vou descobrir o K. Então vai ficar 2 vezes menos 10 vai dar menos 20. Vou passar para o outro lado, né? 20 ao quadrado vai dar 400. Então vai ficar 400. Passei para o outro lado, menos com menos vai dar mais. Então minha distância vai ser 400 dividido por 20. Isso aqui vai dar 20 metros. Então significa que a altura máxima que ele vai ter é exatos 20 metros. Certo, gente? Então a gente termina a nossa aula por aqui. Vai ter uma atividadezinha para poder fazer. Bem simplesinho. E a gente volta na próxima aula. Certo? Então até mais. Boa aula.